Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos aí nessa sequência de vídeos de testemunhos, como a gente aceitou Jesus como Salvador, de experiências do sobrenatural e muito mais aqui no canal, quando aceitamos a Jesus como Salvador, tá certo? E você fica à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Compartilha para todos os irmãos, todos os grupos aí para ouvir esse testemunho. São testemunhos aqui que a gente vai contar como aceitei Jesus como Salvador, depois também como logo depois fui descer as águas e logo depois batismo no Espírito Santo e muito mais, tá bom? Então não saia do vídeo, continue aqui com a gente. A nossa vinheta, estamos com um problemazinho de vinheta, mas logo vai dar certo. Já estamos em 20 anos de ministério, 20 anos pregando a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, nós aceitamos Jesus como Salvador no ano de 2005, 5 de março de 2005, em uma região ali de Paragominas, muito distante ainda da sede da cidade. Aceitamos a Jesus como Salvador em um sábado. Foi um culto explosivo, um culto pentecostal, um culto maravilhoso em que muitos jovens, grupos, crianças estavam lá reunidos nesse culto campal. Foi uma bênção, foi maravilha de Deus, foi poder de Deus. Foi quando eu estava neste culto, ouvindo a ministração da palavra de Deus, e eu fiquei sentado do começo até o fim. Quando o pregador já termina aquela pregação expositiva, poderosa, maravilhosa, gloriosa, e quando sempre é feito no final o apelo para que as pessoas venham lá à frente para aceitar Jesus como Salvador, receber uma oração, milagre. E o pregador terminou ali a sua pregação por volta de 9h30, já chamando o pessoal para frente, e ele se estendeu mais ainda, fazendo o convite, dizendo: aqui está um jovem que precisa aceitar Jesus como Salvador urgente. E ele continuou: venha, cadê você? Venha, aonde está você? Isso em 5 de março, um sábado, ainda me lembro, do ano de 2005, eu estava lá pelo meio e ele continuava insistindo: cadê você, jovem? Venha, você precisa aceitar Jesus. Deus vai fazer de você um grande pregador, Deus vai fazer você um grande instrumento, você é ferramenta do céu, ferramenta de Deus. E foi falando coisas maravilhosas para jovens, e ninguém ainda tinha levantado para ir lá para frente, para aceitar Jesus, mesmo o apelo dele se estendendo de 9h30 até 9h40, e ele ali pregando, insistindo: cadê você, jovem? É quando eu me levanto para ir lá para fora, é quando eu me levanto para ir ao banheiro, ainda me lembro, para ir ao banheiro, diz assim: o culto já se tornou chato, agora eu vou lá para fora, eu vou ao banheiro, eu vou sair. Quando eu me levanto, ele aponta o dedo e fala: aí está você, jovem, você é o jovem escolhido, você é o jovem que Deus está chamando, venha. E eu lembro quando um colega, o Mazinho, se levanta e: vamos lá, Reginaldo, eu vou lá contigo. E eu entendia que ele estava desviado, afastado do caminho do Senhor, e eu vou com ele. Não recordo se ele reconciliou, mas ele ficou lá comigo também de joelhos, acredito que ele reconciliou, e eu levantei com ele, fui até lá, me levou lá na frente, me ajoelhei, e o pregador com a mão na minha cabeça profetizando e falando: é você, jovem, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai levantar, e falando muitas coisas. E falou: cadê mais outros jovens que querem também? Foi como vieram ainda outros lá na frente, foram outros jovens. Eu lembro o nome de Abraão, o nome de um era Abraão, me abraçou e falou para mim: Reginaldo, vamos ser crente de verdade. Ele falou isso, e o pregador também sempre falava: esse vai ser um crente de verdade, esse vai ser um pregador de verdade. Ele sempre usava essa palavra, de verdade. E eu estava lá na frente agora, aceitando Jesus como Salvador, já feita a oração de confissão. E pasme aqui, observe, eu estava com um brinco na orelha, cabelo grande, caricolado acima do ombro, eu estava também com um par de tênis, bermudão. Eu estava ali todo mundano, e fui ali para aquele culto somente para assistir, somente como visitante, e sair de lá servo de Deus,
soldado de Cristo, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele olha para mim e fala: olha para mim aqui, jovem, olha nos meus olhos. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu disse sim, fiz a oração de confissão, levantamos dali, fomos para a nossa vila, chegamos lá na nossa vila, quando desce do ônibus, eu me recordo muito bem quando a gente desce do ônibus, uma irmã do ciclo de oração, que não tinha ido para o culto, mas a neta dela foi, e quando ela está esperando alguém descer do ônibus, e o irmão fala assim, a tua neta já desceu, já está para ali. E eu lembro como ela fala: não, é o Reginaldo, cadê? Vem cá, Reginaldo, é tua. Deus me mostrou você aceitando Jesus como Salvador. Deus me mostrou você de joelhos lá na frente. Você aceitou Jesus como Salvador? E eu disse sim. Ela fala assim: então vai e seja um crente de verdade. Quando ali a gente sai descendo do ônibus, que a gente vai para o nosso AP, quem vai para o alojamento de casado vai, quem vai para o alojamento de solteiro vai, que nessa época, em 2005, eu fui para Paragominas para trabalhar em madeireiras, em serrarias, e ali eu estava trabalhando, né, e também conheci muitos irmãos, crentes, pastores, servos de Deus. Um deles é o Edelso, o Raimundinho e tantos outros que me ajudaram nessa caminhada de fé, nessa jornada de fé, né? Quem me levou daqui de Bragança até lá Paragominas foi o meu grande amigo Chiquinho, né? Antônio José, que a gente chama de Antônio José, né? Lá no Ceará. Um grande abraço, foi ferramenta de Deus para que eu viesse até hoje, estar sendo crente, salvo em Cristo Jesus e sempre orando por este meu amigo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Um dia será crente, salvo em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E lá naquela cidade, eu me lembro que quando eu chego, que eu vou para o alojamento, eu vou olhar para o espelho, que eu sozinho, só eu e Deus, eu vou olhar para o espelho antes de deitar, eu vou olhar e vejo aquela carcaça velha, eu vou olhar e vejo ali no espelho, ali eu lembrei de um hino que eu era também evangelizado, o hino do Voz da Verdade: o meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco, e revela ali a natureza de um pecador. Foi quando eu tirei o brinco da orelha, né? Eu tirei o brinco da orelha e fiz a primeira confissão de fé dizendo: vou ser um crente de verdade, ou seja, uma atitude de fé, vou ser um crente de verdade. Tiro este brinco, não sei onde eu coloco, e na manhã seguinte já levanto prontamente para ir para o campo de bola. Quando a gente vai para o campo de bola ali, vem uns crentes de lá para cá e dizem: Reginaldo, tu vai para onde? Eu disse: para ali, eu vou ali para o campo. Eu disse: não, agora nós vamos para cá, nós vamos agora para a igreja. É domingo, é a escola bíblica dominical. Foi quando eu falei para os meus amigos: olha, eu não vou para o campo hoje eu vou ali para a igreja. E quando eu fui para a primeira vez na escola bíblica dominical, me colocaram ali no conjunto do Monte Carmelo, que a revista nessa época, em 2005, era da maturidade cristã, era Crescendo na Fé. Então eu fui ali sendo discipulado, ensinado, né, nesse ensinamento, nessa lição, crescendo na fé, e foi maravilha, foi bênção. Eu não sei se era o primeiro trimestre ou o segundo trimestre, mas se for pesquisar, crescendo na fé. Foi maravilha de Deus, foi bênção de Deus, e os anos foram se passando. Eu fui demitido da empresa e logo vim embora no ano seguinte, em 2006. Quando eu chego aqui em 2006, foi uma peleja que eu cheguei aqui em dezembro, e já estava as fichas de inscrição para descer as águas do batismo já estavam acumuladas, e sempre não dava certo eu fazer a ficha de inscrição na subsede, nem na congregação, mas Deus, aprove Deus, alguém falou assim: olha, está sobrando aqui uma ficha de inscrição. E eu ouvi, e eu falei: é minha, eu quero. Eu lembro até hoje, e foi feita ali a ficha de inscrição, e no ano de 2006, dia 26 de dezembro, eu desci as águas, ali no Sama Amapara. Quem estava ali, me mergulhando ali, fazendo naquele ato, pastor Messias Avis, grande homem de Deus, e ali, desde então, eu saí com alegria, né,
fortificado, dizendo: serei sim um crente de verdade, louvado seja Deus. Quando eu falo isso, eu fico tremendo. Quando eu falo isso, eu fico alegre. Quando eu falo isso, vem logo o desejo de falar língua estranha, porque foi maravilha de Deus. Deus estava ali levantando o seu instrumento, levantando ali um grande projeto, louvado seja o nome do Senhor. E logo depois das águas do batismo, veio o desejo também de ser batizado com o Espírito Santo. E eu não sabia como, e foi perguntando como se é batizado no Espírito Santo, e falava: olha, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que ler a Bíblia, tem que orar pela madrugada. E eu lembro que o nosso dirigente, no ano de 2006, era o dirigente Lelis Monteiro da Rosa, homem de Deus, que levantou uma campanha na madrugada, a campanha que as pessoas iam pedindo ali o batismo no Espírito Santo, pedindo bem material. Era livre o tema, e ele deixava: o tema é livre, você pode pedir o que quiser, peça o que quiser, e Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe responder. Então, quando a gente estava naquele propósito, eu selei, eu não deixei de pedir o batismo do Espírito Santo. Pessoas pediram terreno e Deus abençoava, e a pessoa ganhava o terreno. As pessoas pediam casamento e Deus abençoava no casamento. As pessoas iam pedindo o que foi, Deus abençoando nessa campanha ali com o pastor, com o dirigente Lelis Monteiro da Rosa. Quem está assistindo agora e que é do tempo da Canaã antiga, Canaã de madeira, vai lembrar do que eu estou falando. As pessoas foram pedindo e Deus foi abençoando, louvado seja Deus. Depois vou cantar um testemunho aqui do meu amigo Eliel, que ele pediu mobília para casa. É forte esse testemunho, tá? E Deus abençoou e ele rejeitou. Depois eu conto aqui, vai comentar aqui, eu quero ouvir esse testemunho. Então, nesse testemunho do batismo com o Espírito Santo, eu fiquei, foi um mês todo, né? E na última semana, né? Quando a gente foi ali observando para descer, para encerrar ali a ação do poder de Deus, a ação daquela campanha, eu lembro que encerrou a campanha e eu não fui batizado no Espírito Santo. Pessoas foram batizadas do meu lado, vi muitas pessoas ali sendo batizadas do meu lado, e encerrou a campanha, fechou a última semana, fechou o mês, e eu não fui batizado no Espírito Santo. E agora o que fazer? E agora acabou. E um irmão falou para mim assim: irmão Reginaldo, não desista, Deus não é limitado, Deus não se limita, você vai ser batizado no Espírito Santo no dia, no mês, na hora e no ano marcado. Eu segurei essa palavra, continuei indo para as campanhas do meio-dia. Quem lembra sabe que eu sempre fui de campanha do meio-dia, oração das 3 da tarde, sempre estive envolvido, um jovem avivado, sempre buscando o poder de Deus. Quando que no ano de 2007, olha só, no dia 7 de julho, que é 7/7 de 2007, eu fui batizado no Espírito Santo. E olha aqui o detalhe, glorifica a Deus aí, dormindo, fui batizado no Espírito Santo dormindo. E como é que você tem certeza que é batizado no Espírito Santo dormindo? Porque a Bíblia revela em sonhos. Eu lembro que a minha irmã, quando eu acordei para tomar café, a minha irmã, ela chega para mim e fala assim: mano, tu estava tendo pesadelo ontem? E eu disse assim: não, porque tu estava tendo pesadelo, tu falava: olha, a casa está pegando fogo, tem fogo no colchão, tem fogo em cima, tem fogo embaixo, fogo ali, fogo acolá, e tu chamava alguns irmãos ou irmãs, tu falava Neia, Treia, Leia, algumas irmãs da igreja, e logo fui observando que não era nada disso. Fui batizado no Espírito Santo e estava falando em línguas. Ela acordou, testemunha viva, ocular, né, que eu fui batizado no Espírito Santo ali, deitado, dormindo. E eu lembro que o café da manhã já foi gostoso, mesmo pão com manteiga e café preto, mas um café gostoso, delicioso. O dia foi maravilhoso. O dia 7 de julho de 2007 foi maravilhoso. Quando eu lembro que quando eu ia aos cultos, eu sentia o desejo, o glória já saía diferente, o glória já saía gostoso, o glória já saía mais arrastado, né? E quando
em uma quarta-feira, que eu fui para o culto, já dando um glória arrastado, um aleluia arrastado. Eu lembro que eu era assistente de jovens, e alguns jovens, como o cantor Gilmar e outros, foram para uma congregação ali em frente ao Senai, uma igreja pentecostal. Eles foram para lá louvar o Senhor, e os cultos lá terminavam um pouco mais tarde. Então, terminando na Canaã, na nossa congregação, terminando lá 9 horas, eu fui andando, caminhando até esta congregação em frente ao Senai. E eu lembro quando eu chego lá, o Gilmar está louvando o Senhor, porque o pregador já tinha encerrado, e o Gilmar estava louvando o Senhor, estava cantando, e o pregador, quando me viu chegar, eu sentei lá do lado e disse assim: ei, jovem, você, venha cá. Você acredita, você crê que Deus vai falar com você? Que Deus está falando com você? Que você é um instrumento de Deus? E eu falei assim: creio, acredito. E ele falou assim, ó: tu foste selado com o Espírito Santo, e tu tens certeza disso. Abre a tua boca e fala em mistérios com teu Deus. E no meu coração eu falei: mas isso vem de mim. Como é que eu vou falar se isso vem de mim? E logo instantaneamente ele falou: isso não vem de ti, vem de mim. Fale em línguas com o teu Deus agora. E nesse momento eu abri a boca e comecei a falar línguas estranhas, saltando, pulando, sapateando. O Gilmar disse que eu fui cair lá debaixo de um banco. Os irmãos foram me auxiliar, e eu estava ali, tremendo ali, glorificando a Deus nessa experiência poderosa. Louvado seja Deus. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, se você ainda não foi selado com o Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo, busque a promessa do alto. Jesus continua batizando no Espírito Santo, Jesus continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas, Jesus continua operando, porque Ele está vivo e está no meio de nós. Louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo para o incrédulo, compartilhe esse vídeo para o ateu, compartilhe esse vídeo para a geral, para todos ouvirem esta palavra que é fiel e verdadeira. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Compartilha, curta, comenta. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo. Fique com Deus. Louvado seja Deus. A paz do